Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Bem-vindos, bem-vindas para mais uma live aqui do Nortenhos. Vamos chegando. Fazia tempo, né, que a gente não fazia uma live por aqui. E tá aqui. Para quem acompanha a gente um pouco, sabe que um dos objetivos do Nortenhos, além de trazer informações e coisas relevantes sobre a escalada, é também trazer conteúdos que sejam relevantes para a gente como escaladores, coisas que a gente possa acrescentar no nosso dia a dia, nos nossos treinamentos, na nossa vivência. Para quem lembra, a gente tem então essa série de lives já há algum tempo. A gente começou, por exemplo, com o Luiz Gustavo, que eu estou vendo que está aqui na live, falando sobre lesões na escalada. A gente falou também com o Bruno e a Nádia sobre a mente do escalador. E a última live foi com o Belê sobre sapatilhas de escalada. Para quem lembra aí também teve presente. Olha a galera entrando em peso, que bacana. E hoje a live vai ser sobre um assunto que é muito, muito interessante também para quem está aí no mundo da escalada, que é justamente sobre treinamento de dedos. Essa parte, né, do treinamento que é tão característico justamente para escaladores, especialmente para escaladores, né, em comparação com outras atividades. Para essa live de hoje, para esse tema tão especial, a gente vai trazer aqui um especialista no assunto, que é o Antônio Sérgio. O Antônio Sérgio, que é um escalador super experiente, pesquisador, treinador de escalada também. Bom, ele vai se apresentar melhor quando ele entrar, tá bom? Mas o cara realmente entende muito e é uma honra estar aqui com ele. Sobre o assunto, a gente vai tentar aqui abordar de forma realmente prática e também uma forma que a gente possa entender muito, tanto para aquele escalador que é iniciante, que está começando, aquele cara que quer começar a melhorar mais na sua escalada. A gente vai ver também quando é o momento ideal para o escalador começar a pensar em fazer treinamentos de dedos. Isso também o Antônio vai trazer para a gente, e até para os mais avançados, para aqueles escaladores que estão já num nível onde eles querem algo mais específico, querem saber, entender mais quais são os tipos que podem talvez desbloquear ali um próximo nível da escalada deles. A gente recebeu também muitas perguntas que a gente vai tentar abordar aqui um pouquinho. E eu acho que é isso, vai ser muito legal. A gente vai fazer isso em duas partes aqui. Na primeira parte a gente vai trazer justamente coisas mais gerais, perguntas que são muito comuns sobre quando começar a fazer treino de dedos, um pouco sobre a história, o contexto também, de como isso iniciou na escalada em geral. Vamos falar sobre tipos de fingerboards. E na segunda parte a gente vai entrar com tudo na parte de treinamento. A gente vai ver tudo sobre treinamento. A gente vai ver tipos de treinamento, qual é o ideal para cada tipo de escalador. É melhor acrescentar mais peso ou é melhor diminuir a profundidade da ripa? Tudo isso aí a gente vai abordar, vai ser muito bom. Podem mandar aí o salve, mandar o come on, deixar as perguntas também, que na medida do possível a gente vai responder, beleza? Bom, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o Antônio para participar, para ele já entrar aqui com a gente e começar a conversa. Vamos embora. Fala, Antônio, tudo bem? E aí, Saul, tudo bom? Tudo Como bem, é que tá? cara. Bom, pô, tô ouvindo a minha voz dobrado aqui, não sei se sou só eu, mas tudo bem, vamos lá. Cara, começar te agradecendo por Nada, participar aqui, por aceitar o convite de falar sobre esse assunto que é tão importante. E eu acho que a gente escolheu bem, fez uma boa escolha de te trazer aqui para falar sobre isso. Mais uma vez, obrigado. E para começar, como eu falei, nada melhor do que você se apresentar aqui para a gente, falar um pouco da tua vivência com a escalada e como tudo isso entrou na tua vida, e justamente sobre toda essa questão da tua atividade hoje em dia como treinador, escalador e pesquisador também. Então, eu sou da educação física, né? Sou formado em educação física. Eu escalo há acho que uns 21 anos, eu acho, agora.
E comecei a escalar na mesma época até, inclusive, que eu me formei, ou seja, 21 anos atrás, quase isso. E fui tentando trabalhar como todo mundo, né? A área da escalada na época não era, como é que eu posso dizer, não era viável você viver do treinamento de escalada, né, na época. E há uns 2 anos, assim, mais ou menos, eu comecei a entrar mais na parte de treinamento de escalada, né? Com pessoas, amigos me procurando muitas vezes, querendo treinar. E acabei começando a postar algumas coisas na internet também, porque a gente tem muito pouco disso no Brasil, né? Dessa divulgação científica. Apesar de já ter muita publicação, muita informação em artigo, né? E acaba que hoje em dia eu divido um pouco meu trabalho com escalada, né? Mais na parte esportiva e de rocha, né? Com também trabalho de ginástica artística, né? Que eu também trabalho com ginástica artística. E, apesar de não ter sido ginasta, né? Mas trabalho com ginástica artística. E, bom, e é isso. Que bacana. E assim, como eu falei, eu já te sigo há um bom tempo, na verdade, no Instagram também, nas redes aqui, realmente Eu acho que a gente se acompanho. falou uma vez ou outra pelo negócio do Instagram, né? Sim, acho que eu só tenho mais dúvidas ali para ti, justamente sobre esse tema, eu acho, sobre o treinamento de dedos É, e sempre está soltando um conteúdo realmente muito legal. Já aconselho o pessoal aqui a quem ainda não seguiu o Antônio para seguir, que sempre tem coisas muito interessantes e atuais, que é uma ciência, né, que vai sempre se desenvolvendo e se é. atualizando, e a É porque gente vai é um descobrindo esporte muito coisas. diferente também, né? Um esporte um pouco diferente de outros. Então, e tem muita coisa que só agora está conseguindo ser realmente estudada, né? Pela tecnologia, porque me importa muito para estudar, acaba. Exatamente. E como eu falei, já adiantei, a gente vai dividir aqui essa live em duas partes, onde nessa Uhum. primeira a gente vai justamente falar sobre coisas mais gerais e dúvidas que são muito comuns e a gente vai tentar tirar aqui. E para começar é justamente sobre a parte da história, onde começou essa questão do treinamento de dedos, específico para a escalada Uhum. e onde a gente está avançado hoje em dia com esse tema. É, propriamente eu não sei direito aonde começou, né? Porque eu vi na internet que tem alguns relatos da galera de Yosemite, mas também tem alguns relatos da galera da Europa, porque na época não tinha a comunicação pela internet, né? Então é difícil saber quando começou, mas eu acho que é uma coisa muito instintiva do escalador, né? Ver que como ele começou a ir para escaladas mais difíceis e o dedo é o que realmente impossibilita. Então acho que foi uma transferência um pouco natural dele ir entrando nisso. E até porque, se a gente pegar de informações, como acontece até hoje, de transferências de outros esportes, né? Então acaba que, com certeza, nos primórdios da escalada esportiva, muita gente se aproveitou de treinamento já conhecido para aplicar na escalada, né? Como acontece até hoje também, né? Sim, com certeza. E daí começou a se desenvolver. Hoje em dia a gente tem um mercado cheio de modelos de fingerboards e ripas e coisas para treinamento. A gente vai tentar colocar aqui um pouco de ordem também nisso, né? Sim. Mas antes disso, vamos começar pelo começo, que é justamente a pergunta clássica de quem está iniciando na escalada, está com aquela vontade de avançar o mais rápido possível e escuta que tem essa coisa chamada treinamento de dedos, que a galera que é mais casca dura aí faz direto, então, pô, eu quero fazer também, quero estar nessa, mas como é que funciona? Isso é realmente indicado para todo mundo que está começando? Em que momento o escalador deve começar a se preocupar com isso? É, o, o que se mostra mais sensato, né, é que o escalador tem que ter pelo menos 2 anos de experiência e treinar durante esses 2 anos de 2 a 3 vezes por semana, né? Ter uma continuidade nesse processo de desenvolvimento do treino, né? E para jovens, né, ter pelo menos mais de 16 anos ou mais para evitar fraturas, né, nas placas de crescimento, né, que são mais areazinhas de cartilagem nos ossos, que é o que
vai permitindo que ele vá crescendo, né, ao longo dos anos, até você atingir seu ápice, né, seu tamanho máximo, né? E também tem que pensar que, nos dois casos, às vezes você pode fazer o finger, não se machucar, porém, lá na frente, isso influenciar em alguma lesão. Então, tem uma coisa que é um pouco complicada, que é tipo, não é que você vai tocar no finger e o finger vai lesionar essa polia na hora, assim, instantâneo, né? É que com o passar do tempo, isso pode influenciar uma lesão, né? Sim, existe muito essa questão do cuidado, justamente para evitar lesões, né? Nessa ânsia É, da pessoa querer melhorar e querer estar evoluindo sempre. Eu acho que os escaladores mais experientes é difícil não achar alguém que já teve, não teve uma lesão na é, polia, né? é. Não, e às vezes são umas adaptações, tipo, eu posso mostrar minha mão, como é que a mão não fecha, mas, sabe? Tipo, eu quando era novo, antes de escalar, eu fiz muita luta, né? Eu fiz Muay Thai por quase 18 anos seguidos. E eu pensei em voltar agora com 41, eu falei, cara, como é que eu vou socar alguém se eu não consigo fechar a mão, né? Tipo, meus dedos não fecham, né? E tem um problema também que outro dia eu fui escalar no muro aqui do Rio. Cara, tem agarras que eu não consigo segurar porque minha mão não estica, né? Então eu não consigo, tipo, ficar com a mão reta, segurar nela reta, né? Então meu dedo fica sempre dobrado. Então quando eu vou segurar na garra, eu aplico uma pressão que machuca nas agarras, né? E uma outra coisa que vale até para as pessoas às vezes se chocarem um pouco é ter a ideia que em half crimp, por exemplo, a sua polia A2 sofre só 31 vezes e meia mais sobrecarga do que em, com a mão aberta, né? E em full crimp, a polia A2 também sofre de 3 a 4 vezes mais do que a ponta do dedo, né? Então, quer dizer, é muita força para você botar para alguém que não tem adaptação nenhuma em dedo, né? Isso explicando é um tema interessante, essa questão da pegada, né? O full crimp, half crimp Sim, e mão aberta. Se puder falar um pouco sobre isso, né? Da importância de muita gente é meio intuitivo, até é uma questão do corpo sempre querer estar no full crimp, né? Tá com a mão é, fechadona lá, parece que dá uma segurança maior na garra. sim. Então, se a gente é... Inclusive, Sim. não, eu estava lendo essa semana a publicação de 2021 que foi até do Martins, né, que é o treinador do Megos, do Alex Megos, que é sobre o half crimp, o, a mesma pegada só que com a mão aberta, né, e o tridedo, que seria também de mão aberta. E eles mostram a ativação dos dedos nesse tipo de pegada, né? Quais os dedos que mais participam, os dedos que participam menos. E também é interessante isso. E a gente tem uma outra questão que isso é um pouco mais complicado, mas todo mundo já passou por isso, que é a questão do que você falou do full crimp, né? Todo mundo fica no full crimp, mas se você pegar nas publicações, as pesquisas mostram que você segura no full crimp, né? E quando você perde os pés ou se desloca para outra garra e aquela mão do full crimp, todo mundo já teve isso, tá aqui regletando e quando você se movimenta essa mão, abre, né? Então é aquela coisa, você está sofrendo uma pressão, uma sobrecarga incrível, porque você está no full crimp, então tem aquelas 3 4 vezes mais sobrecarga da sua polia, mas você ainda sofre toda a fase excêntrica do movimento, que é mais 60% de sobrecarga em cima disso tudo, né? Até teve uma publicação daquele, esqueci o nome dele agora, um americano do C4HP, né? Que ele Sim. publica muita coisa, ele falou exatamente isso, né? Que do full crimp, esse efeito excêntrico, essa contração excêntrica de sobrecarga, quando você se movimenta, que é uma das piores coisas que tem, né? Aí, lógico, é aquela questão, não digo para um iniciante não use full crimp, né? Provavelmente ele não vai conseguir segurar em agarros pequenos que necessitem um full crimp. Aquele bem, tipo, zero escalada, nunca escalou, está começando a escalar, dificilmente ele vai precisar regletar alguma coisa, né? Mas o que essa pessoa deveria ter é uma experiência em tudo, né? Ter um repertório não só de movimento, mas um repertório de pegada também, né? Conseguir identificar as agarras e saber como ele vai chegar, como ele vai segurar. Tudo isso é importante também.
Porque senão ele cresce aquele escalador, todo mundo já viu isso, que pega na garra, mas não sabe o que fazer com a garra, né? Fica tateando, gastando um tempão ali. Isso também é algo que se treina, né? Sim, exatamente. Eu imagino que isso também, todas essas questões de fazer a aberta ou fechada é uma coisa treinável, né? Eu acho que justamente o Sim. treinamento de dedos é uma coisa que pode ajudar muito. Você vai falar um pouco mais quando a gente entrar na parte de treino, talvez, qual é o tipo de pegada, etc. É, Mas e são assim, músculos diferentes. E são músculos sim, diferentes também, né? São o principal que a gente tem é o flexor profundo, que vai até a ponta do dedo, o superficial que vai um pouco menos, o palmar longo, que são mais o das pegadas, e o das pinças, né? Que são os músculos das mãos, né? sim. Voltando um pouco ao que você falou no início, então, Sim. até É uns porque eu, dois, é porque três eu falo anos. rápido pra caramba, então você me Não, não, tá controla. ótimo, mas até 2, 3 anos, então, você nem recomenda que a pessoa Dois comece anos, a. 2 anos. 2 anos, nem recomenda que ela É, comece a fazer esse tipo de treinamento. E também é não para quem então. está abaixo de 16 anos. Agora, Agora tem algumas coisas que são curiosas, né? Tipo, como treino, né? Não estou dizendo para a pessoa começar a fazer, mas que ainda não tem estudos direcionados para esse lado, mas em algum momento vai ter, né? Por exemplo, eu fiz um curso agora há pouco com um cara lá da Espanha sobre restrição de fluxo sanguíneo, que é escalar com restrição de fluxo. É um treino comum já para musculação, outros esportes, que você consegue restringir o fluxo, né? Você coloca um esfigmomanômetro para restringir o fluxo e dele você treina com uma carga muito mais baixa, tipo 20%, 30% da sua carga máxima. Mas só que os resultados são absurdamente altos, que você consegue um estresse metabólico muito grande porque você está restringindo aquilo tudo. Talvez, talvez possa ser interessante você não começar com um iniciantão, aquele cara que está na primeira semana de treino, porque eu já treinei restrição de fluxo algumas vezes e, cara, é muito incômodo, parece que seu braço vai. Cara, dá vontade de arrancar o negócio na hora, porque o braço fica queimando. Tipo, não fica nem dormente, ele fica queimando. E é uma queimação, né, totalmente diferente da queimação que a gente tem tijolando, né? É uma queimação, tipo, inteiro. O braço inteiro queima. E fica roxo. E tem outros treinos também, que é um treino antigo. Na ginástica o pessoal usa bastante, mas já vi uma pesquisa de escalada, que é você usar uma barra, né? Pra mão aberta, mão fechada, mão aberta, mão fechada. O pessoal usa com barra, com halter, né? Ou com barra de supino, ou com barra de alguma coisa, dá pra fazer. Você trabalha mais, lógico, não é o músculo que. O flexor profundo, é o superficial, porém tem adaptações que podem ser interessantes, né? Por exemplo, aumento da artéria radial, por exemplo, né? Que é que leva oxigênio e sangue para os flexores. E se a gente tem um problema que a gente tijola porque não passa sangue, talvez com o tempo possa ser interessante. E se a gente entender que os escaladores mais experientes têm antebraços gigantescos, então talvez possa ser interessante isso também. Agora, é muito, tudo talvez, né? Tipo, sim, muito bom. Muito bom essas dicas. Agora sim, a gente está falando de métodos e tudo mais, a gente vai se aprofundar disso quando a gente chegar na parte de treinos, mas vamos falar um pouco sobre o fingerboard, antes de entrar nessa parte de treino, tá? tá, Para beleza. um treinador comum, ou um treinador, desculpa, um escalador comum, mediano, vamos chamar assim, que quer começar Sim. a treinar, a gente sabe que normalmente está disponível nas suas academias, etc., mas ele quer ter um em casa, algo que seja Uhum. o mais completo. Vamos tentar dar umas dicas, ou pelo menos um sentido para ele do que ele deve buscar no mercado, né? Só para, antes Sim. de tu responder, eu tenho aqui inclusive não está me patrocinando nem nada, né, ainda, mas tem aqui um Finger da Crux, o Cadena, só para mostrar para a Fica a galera do dica, que né? a gente está Fica, falando, né? fica a dica do não patrocina ainda. Não, o Fábio lá, gente boa, um abração para ele. Mas isso aqui, por exemplo, um fingerboard que eu gosto muito, por exemplo, que funciona à base de cartões que pode ajustar aqui a profundidade, mas que a gente está falando justamente disso, né? De treinamento. Esse aqui é um fingerboard
que a gente tem várias profundidades, ajustável, tem também uns abaulados. Tem outros que a gente já viu por aí, que tem, por exemplo, opções de fazer pinça. Tem uns que tem milhões também de regletes e etc. Mas o que seria assim o básico e o importante para o escalador procurar, principalmente no seu primeiro, talvez, Sim. fingerboard? É, vamos lá. Eu, particularmente, eu acharia um finger com uma diversidade boa de pegas, né? Ou que não, por exemplo, como esse que você mostrou, não tem uma quantidade enorme de pegas, mas que seja confortável, né? Porque se a gente tá de half crimp, né? Quando a gente abrir, talvez fique incomodando a pele, né? Eu já vi alguns boards que são muito, que tem umas quinas muito grandes, né? Então, às vezes machuca muito isso. E pinça, pinça no finger é mais complicado por causa do punho, né? Acaba que você não fica com o punho reto, né? Você fica sempre com o punho meio empenado assim de lado. Não sei se seria o melhor colocar um finger suspenso, mas pode se ter também, né? Dependendo da posição. Que eu já E vi lá as fora rampas? também. Os abaulados também. Os abaulados são ótimos, né? Tipo, bom pra treinar. Só não digo pra usar muito abaulado no Rio de Janeiro, porque tá um calor absurdo. Fica Escorrega difícil. de lá, né? Mas assim, e questão de material? A gente sabe também que tem muito que são feitos de resina mesmo e os de madeira. Uhum. É realmente uma questão mais do conforto. Eu pelo menos acho que a madeira ela é um pouco mais delicada com os dedos É, mas talvez o outro dê justo um efeito melhor porque ele simula melhor as agarras. cara, eu acho que é mais em relação ao conforto mesmo, cara. Eu não vejo muita diferença. Apesar de que, por exemplo, eu já tive a oportunidade de testar um finger da Eva Lopes, né? Um Transgression um tempo atrás. E, cara, é totalmente diferente ficar naquelas ripas pequenas, de 8 ou 6 milímetros, do que pegar uma ripa de madeira e ficar suspenso, né? Porque tem o outro lado também, né? Apesar da madeira ser mais agradável para a pele, quando você começa a pegar umas ripinhas um pouco menores e clima Brasil de calores, talvez não seja o melhor, né? Pela aderência já, né? É, mas agora, eu particularmente, eu gosto da madeira, cara. Eu gosto da Sim. madeira. Apesar E, de tudo, bom, se é justo o calor, né? Se hoje não dá pra treinar de X tempo, é justo isso. Faz parte. inclusive, até recebi uma pergunta aqui do Ramiro, antes da gente começar a live, perguntando se é só com finger, assim, desses que a gente viu, que dá para treinar dedo. Se existem outras Não. maneiras que dá para adaptar e ser mais criativo. Cara, dá pra treinar de qualquer forma. A questão é, por exemplo, tem um artigo antigo que compara. Não sei se foi isso a direção da pergunta dele, né? Se é tipo, compara escalar boulder com fazer finger. Então, foram grupos que escalaram 3 vezes por semana e fizeram finger 3 vezes por semana. As sessões de finger foram, não me lembro, acho que basicamente o mesmo tempo da sessão. Cara, não tem comparação o que o ganho do finger com o ganho de muro. É indiscutível. O ganho de finger é gigantesco e o de muro é pequenininho, né? Porque a gente entende que no finger não tá com o corpo todo ali, é só o dedo, é só aquele músculo que a gente está trabalhando, diferente de muro, né? O muro você está dividindo o peso em toda hora, né? Não, sim, muito É. interessante. Agora, você pode sim botar um reglete no muro e treinar ali naquele reglete, né? Isso pode acontecer, né? Você pode de repente simular alguma coisa ali. Pode ser interessante se você tiver tá treinando para algum projeto. Talvez você tenha que abandonar aquele finger parado no vertical para treinar algo no inclinado, né? De repente você tem que fazer um movimento dar um dinâmico numa garra, tomar um pêndulo e tentar acertar um pé distante. Então, cara, deixa o finger que você já tem a força e treino específico. Pode ser isso. Mas não sei a direção da pergunta dele
Eu acho para que você falou, deu entender, né? uma boa respondida, uma boa resposta. Agora, como a gente falou, essa foi a parte mais das dúvidas gerais, etc. Quem tiver mais dúvida pode mandar aqui, que a gente está de olho nas perguntas. E agora a gente vai entrar numa parte que fala mais do treino em si, né? Sim, A gente está falando de um escalador que já chegou no nível que está preparado para começar um treino num fingerboard, em alguma coisa. Quais seriam as primeiras orientações para ele num treino? Talvez a gente comece pelo aquecimento, vamos falar do aquecimento antes, ou do treino em pode si? ser, pode ser. Então, eu normalmente eu coloco, se possível, né? Depende da realidade. Vamos pensar no cenário perfeito primeiro, que seria o cara tá no muro, seja em casa ou no ginásio, e vai fazer finger depois. Então, eu peço para a pessoa fazer sua mobilidade básica lá, mobilidade de dedo também, e depois ir pro muro, fazer um aquecimento no muro, ir gradativamente dificultando os movimentos, depois ir gradativamente dificultando as agarras, passando por todas as agarras, não direciono muito por uma ou outra agarra. Às vezes eu coloco alguns exercícios no muro para desenvolver um pouco. Ah, até uma coisa que eu lembrei que pode ajudar na resposta do Ramiro, né? Que eu Sim. também já fiz e já passei para algumas pessoas exercícios tipo escala no muro, não regleta nada, tipo pinça tudo. Entende? Ou também, tipo, vai pro muro e não regleta e nem pinça nada, só pega de primata. Também são coisas interessantes que dá pra se treinar no muro. Isso eu gostei bastante. Só acho que tem que ter cuidado pra não perder o gesto de fechar a mão, né, de regletar. Então tem que ter de repente, separar dias pra tipos de pega, pode ser interessante, né? Pra dar uma brincada com isso até. E no aquecimento da pessoa que está em casa, tá? Não tem um Ah, muro, como é que aqui tá em seria o casa, ideal? né? Aqui tá em casa eu colocaria, vamos lá, uma pessoa que eu já sei o nível dela, né? Eu particularmente, até vai ser um pouco dos métodos de treino que eu vou falar de finger, eu uso a maioria das vezes o do que a Eva estudou, que é o que tem mais publicação, que são basicamente dois que ela tem publicado, né, que é o de suspensões máximas e de suspensões intermitentes, apesar de que são, na realidade, quatro métodos, né, são o de força máxima, o intermitente, o submáximo, né, o intermitente é como se fosse um hit, mas depois eu vou falar melhor, e o de submáximo são intensidades de 80% para baixo, só que com um tempo muito grande, tipo, ficar em finger tipo, por 20 segundos, 40 segundos. E tem os explosivos também que são mais para trabalhar RFD, né? Que é a velocidade de que você fecha a mão nas agarras, né? E basicamente. Ah, e o cara para que isso, tá vendo? Eu falo pra caramba, às vezes eu vou perdendo as coisas. E, e o aquecimento, normalmente eu sabendo o nível da pessoa, já que eu uso a pesquisa da EFA como uma referência, eu coloco ela para testar em uma agarra. Não uso sempre o teste da EVA, porque o que tem publicado é. Eu não li a última pesquisa dela ainda, não consegui baixar ainda de graça, ainda está caro para comprar. Que ela testa o tempo máximo de permanência em uma ripa de 14 milímetros, né? E desse valor total, ela direciona pelo nível, se o cara é iniciante, intermediário, avançado e etc. Deixa eu ver. E disso eu coloco ele para treinar no finger. E pelo, vamos chamar de diagnóstico, né, pela avaliação dele, eu começo ele no finger. Já que eu já também vou ter que testar ele uma segunda vez, porque normalmente eu testaria ele para, quer dizer, colocaria ele para treinar o de força máxima, ou seja, colocar peso, né? Que eu prefiro esse método, principalmente para começar a treinar. E já que eu já sei o peso que ele vai adicionar, eu coloco para. Isso se ele for capaz de adicionar peso, né? A gente tem que criar talvez essas duas hipóteses, né? Se ele for uma pessoa que consegue colocar peso, vamos imaginar que ele vai fazer finger por 10 segundos. Então eu coloco ele para aquecer na ripa do teste, vai lá, 10 segundos. Então ele fez 10 segundos sem peso nenhum. Depois ele vai lá, adiciona, vamos supor, 30% do total dele, pendura lá. Depois ele vai lá,
muda o peso, coloca 50%, pendura, depois volta, coloca 70%, pendura. Daí ele tem que se perguntar se ele está aquecido ou não, né? E daí ele vai pro finger. E aí ele coloca o peso total do teste dele e começa a treinar. E de muro, às vezes eu junto os dois, ou se for um escalador mais experiente que já entende quando está aquecido ou quando não está aquecido, eu coloco ele só no muro e já coloco direto no finger, né? Muito bom. Saindo do aquecimento, entrando no treino em si, nos métodos, eu imagino que tem muitos caminhos e dúvidas também por causa disso, né? Sobre esse tema. É, Vamos tentar botar um pouco de ordem aí, Antônio. Como é que funciona esse treino? eu normalmente começo pelo de carga, né? Igual em qualquer tipo de treino, a gente tem que ter uma relação de esforço para a pessoa, né? O de suspensão máxima, ele está ligado a aumentar a força, no caso. Na escalada, a gente chama isso de FIM, que é a força isométrica máxima, né? Nas pesquisas são ditas assim. E ele é direcionado a, como eu disse, força, então está ligado à mudança neural, mas também a mudanças estruturais, né? Como tipo hipertrofia, né? E como todo treino, ele todos os métodos na realidade estão ligados à intensidade, que está ligado ao tempo que você vai ficar suspenso, né? E também à carga, etc. E também à intensidade do descanso que você vai dar, né? Por exemplo, não tem como você treinar força máxima descansando tipo 1 minuto. Não existe isso, né? 1 minuto você vai recuperar muito pouquinho, né? Sei lá, talvez 70% do seu estoque de ATP lá você vai recuperar em 1 minuto. Ou seja, está longe de você conseguir treinar isso. E como eu disse, você tem que fazer um teste para saber a sua relação ali de esforço naquele exercício. E como eu uso da Eva, ela faz um ajuste simples pelo effort level, ou carga ou esforço que você coloca, né? Seria como o que a gente chama às vezes de repetição de reserva, mais ou menos a mesma coisa, que é o quê? Vamos imaginar que o Saul vai fazer finger e o primeiro treino de finger dele, ele vai lá, eu falo, Saul, pendura numa ripa ali, só começando, já testamos na ripa, no finger o tempo máximo, e você vai começar a treinar na ripa de 2 centímetros, por exemplo, tá? E o que que acontece? Você vai lá e vai ficar 14 segundos. Eu coloco o Saul para ficar testar em 14 segundos quantos quilos ele consegue colocar no máximo. Ou seja, 14 você tem que falhar. Chegou no 14, não passou dele. 15 você já era. E como é que você treina? Você não treina no 14, você treina no 10. Você deixa 4 segundos de margem ali, como se fosse uma margem de segurança, né? E disso, como se faz a progressão desses treinos? Você progride ele, vamos imaginar que você de tipo uma regrinha de 3, né? 14 está para 100, 10 segundos está para X. Você vai descobrir a porcentagem e gradativamente você vai diminuindo essa porcentagem. Não o 4 segundos, mas por exemplo, você pode diminuir o tempo total que você fica pendurado. Por exemplo, o Saul testou em 14 segundos. Se eu colocar o Saul para testar em 10 segundos e mesmo assim ele fizer o treino com 4 de margem, tipo, testou em 10, ficou em 6 segundos, né? Não é a mesma coisa do que você testar em 14. É, quase o dobro do tempo, né? E o que que acontece? Você vai ajustando tudo. Por exemplo, se você for treinar 8 segundos, com certeza você vai colocar muito mais peso do que 14 segundos. Sim. E você vai ajustando a margem para essa intensidade também. Tipo, margem de 4, margem de 3, margem de 2, ou para muito experiente, margem de 1 segundo, que é tipo quase falha completa, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de falha, que é o mesmo sentido lá de cima. Você está no finger com sobrecarga e você vai ter a fase excêntrica, que a gente tem que ir evitando, né? Isso eu vejo muito acontecer com a galera no finger. Tá no finger e a mão tá assim, quase abrindo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o que que acontece dessa questão do treino de força, né? A questão do treino de força, como eu disse,
voltado para o lado neural, então ele modifica essa ativação muscular, tendo um recrutamento maior de unidades motoras, frequência de descarga de motoneurônios, etc. Para ajudar a gente a ter mais força e conseguir ter, de certa forma, um pouco mais de velocidade também quando ele pá, fecha a mão, né? Ou seja, a gente vai morder mais, né? Full print vai Responder melhorar, mais rápido, né? responder mais rápido. Pra gente não ter aquela coisa de bater na garra e ficar. A mão abre. Ui, a mão abre. A mão abre. Pra segurar e fechar de uma vez, né? E, e o que que acontece. Não, deixa pra lá. A gente vai falar mais à frente da questão da ripa menor, então não vou adiantar. Sim. Então a gente falou agora no caso do tipo de treino para, a gente pode chamar de suspensão máxima, que você chamou de força, né? Seria meio que força. Mas lembrando que aquilo que eu falei antes, né? Tudo tá ligado ao que você quer treinar, né? Tipo, você pode, por exemplo, o Eric Ross tinha um treino de 7,53. Você pendura por 7 segundos, descansa por 53 segundos, né? E é um treino com volume mais alto, né? E o que vai acontecer? Provavelmente você vai acumular um maior cansaço, uma maior fadiga. Provavelmente você vai ter um acúmulo maior de metabólitos, como se tivesse tijolado, né? Ou seja, pode ajudar no ganho de hipertrofia para o antebraço, né? Qualquer coisa. Então tem E muita coisa que a gente tem que ficar olhando, tipo, qual a intensidade daquilo, o descanso, qual é. nesse treino que você está explicando, qual é o tempo de descanso então para ter um nível de recuperação? Cara, são descansos grandes, 3 5 minutos, Olha normalmente. só. E, e a gente vai agora então para um treino que eu já vi muito também, que é aquele que o cara sobe, 3 segundos desce, sobe 3 segundos desce. Ah, o 3-1, 3-1, intermitente, né? 3-1. Isso já parece ser outro tipo, para outro objetivo, né? Como é que Não sei, funciona esse mas tipo você de tá treino? falando de 3-1, que é pendurar por 3 segundos e descansar um segundo? Sim, algo nesse sentido, assim, de você fazer Ah, tá. várias vezes O com um descanso intermitente. pequeno. É, Tá. O intermitente. Então, não dá muito para fugir, né? O intermitente, o que que ele vai fazer? Ele vai ter um pouco mais, ele vai estar um pouco mais ligado à questão da resistência, né? sim. Eu não falei um pouco antes, mas a gente também, eu esqueci de falar, em todo tipo de treino, a gente não tem só um ganho, né? A gente também tem algumas adaptações estruturais no treino de finger, né? Mesmo o intermitente ou de suspensão máxima também, né? No caso, as mudanças estruturais são mudanças de fibras, tipo fibras rápidas, lentas, etc., hipertrofia, enzimas glicolíticas ou oxidativas, esse tipo de coisa. Que aí está um pouco mais ligado ao intermitente. Não que ele seja o único que gere isso, tá? Por exemplo, como eu disse que eu uso mais as pesquisas da Eva como uma referência para treino de finger, ela já fez uma comparação de o que é melhor treinar primeiro, intermitente ou suspensão máxima. A pesquisa indica que Interessante. suspensão máxima tem que ser feita primeiro. Quer dizer, tem que ser feita não, né? É mais interessante ser feita primeiro. Pelo ganho de força, uma resposta mais rápida, um recrutamento mais rápido. E acaba que se a gente entender que tipo, quanto mais forte eu sou, menor a ripa que eu vou conseguir segurar, né? Então é mais interessante. E também aquela relação de que ganho de força também é um tipo de prevenção, ou talvez o tipo de prevenção, né? Porque na realidade quando você faz fisioterapia, o que o fisioterapeuta quer é que você recupere a função, né, vamos imaginar, do dedo, para você poder ficar mais forte. E o que ele faz é dar estímulo, teoricamente, de força, mas de intensidade muito baixinha, para que você consiga ir progredindo naquilo até você conseguir realmente aplicar uma carga maior dentro daquele treino, né? E, e aí vem a questão do intermitente. Os intermitentes são os que você falou, né? O pendura descanso, pendura descanso, pendura descanso, pendura descanso. E a gente já sabe na escalada que a gente trabalha com um esporte anaeróbico alático, né? Que são estímulos de até 15 segundos, 12 segundos mais ou menos, de muita intensidade. E a gente tem o sistema aeróbico que ele vai como se fosse fornecendo energia ali, né? Ou seja, você segurou na garra, você soltou, você segurou na garra de novo, o sistema aeróbico entra
hora que você solta a garra e vai para outra, para ele recuperar, né? Já tem pesquisa que mostra, por exemplo, um escalador de 8C francês em comparação a um escalador de 7B, o que um escalador de 7B mais recupera em 14 segundos, um escalador de 8C recupera em 1 segundo, né? Ou seja, ele se Bom, recupera muito rápido. E já tem também, até na pesquisa da EVA, que compara a força de escaladores que escalam 8C com escaladores de 7C. Quer dizer, na realidade, de todos os níveis de escaladores até 8C. Me enganei. E o que ela descobriu? Que escaladores de 7C, alguns deles encadenam 8C. Mas eles não têm a força de escaladores que escalam 8C. Mas eles, por acaso, encadenam, né? Então, é aquela coisa. Não tem uma resposta nessa pesquisa, mas se a gente buscar a resposta em outros lugares, como a relação da eficiência, que o Bertuzzi diz que é mais importante do que a eficiência metabólica, ou seja, você ter ter treinado muito, se matado de treinar, talvez não seja tão necessário quanto você ser um escalador super eficiente. Você ser muito técnico, não ficar fazendo, a gente chama de overclipping, que é tipo, ficar, bate na garra, ajeita a mão, bate na garra, chegou errado, né? apertar mais que o Conserta a mão. necessário, né? É, seria tipo, sabe quando você chega na garra, mas você não chegou dentro da garra? Você precisa ajeitar a mão para entrar, ou então você botou o pé naquele pé, mas aquele pé não ficou bom, você tem que pisar de novo, né? Então são várias formas de eficiência que a gente tem que ter, né? E porque a escalada é um esporte às vezes que a gente se perde um pouco, porque ela é muito, como eu diria, é, perceptivo motriz, né? É um esporte que você tem que perceber muita coisa para gerar movimento. E às vezes a gente só liga a questão do treino a relações de força, né? Aquela parte neuromuscular tipo, só está ligada à força. Quando na realidade a parte neuromuscular está ligada a muita coisa, né? Ela tem conexão neural com córtex, com medula, com essa área que tem uma ligação com o músculo e que na realidade é o que vai te fazer chegar lá e segurar a garrinha, e segurar outra garrinha, e a próxima, e ir pra frente, né? Então, tipo, não existe um segredo para tudo, né? A gente tem que olhar o lado técnico, o lado tático, o lado físico, o lado psicológico e fazer aquela coisinha girando, né? Então, se a gente sabe que o escalador ele tem que se recuperar rápido, tem que ser eficiente, a gente também já sabe, voltando ao intermitente, que eu mudei totalmente de assunto, mas voltando para ele, a gente já sabe também, por pesquisa, que a gente demora pelo menos 2 segundos para o oxigênio entrar de novo, no chegar no antebraço novamente. Então, o que, que acontece com o intermitente? A gente também já sabe o tempo, mais ou menos, que demoraríamos em movimento escalando. Por exemplo, você pode demorar 12 segundos, 15 segundos escalando, mas não passa muito disso, por exemplo, em situações de costura. Lógico, tem situações de descanso, mas aí são situações de intensidade baixa, né? Então a gente esquece um pouquinho isso. A gente está falando de partes meio que cruciais, né, da escalada. Por isso, às vezes, a gente pega treinos, principalmente treinos intermitentes, né, com tempos às vezes muito fechadinhos, né? E o Sim. que que acontece? A gente vai ver muita coisa que normalmente o intermitente, pelo menos que eu uso, ele tem uma certa métrica de, é, vamos imaginar assim, X tempos pendurado, X tempo descansando por X de descanso. O tempo de permanência, de certa forma, é uma intensidade, porém, esse, esse tempo no meio, né, o intra, ele também é uma intensidade, né? Se a gente entender que demoraríamos 2 segundos para reoxigenar, né? Então a gente imagina que também, e que isso é treinável, então a gente imagina que uma pessoa que está começando nisso, provavelmente ela não vai conseguir aplicar muita intensidade se eu der só 2 ou 3 segundos para ela de descanso, né? E como o intermitente, ele é como um HIIT, né? Então eu particularmente uso, por exemplo, descansos no início maiores entre as suspensões e um tempo de descanso final maior. Por exemplo, o Saul vai fazer 4 suspensões de 10 segundos com 30 segundos de descanso entre cada uma, porém o Saul vai conseguir dar intensidade em uma ripa, entende? Aqueles 10 segundos Sim. não é que eles vão ser fáceis,
pelos 30 segundos de descanso. Eles vão te custar, porque você vai conseguir segurar uma ripinha boa, que vai dar uma dificuldade para você. E nós temos o descanso final também. Aí eu também trabalharia com descanso maior, por exemplo, 2 minutos, né? E durante o tempo eu vou diminuindo um ou outro, né? Vou controlando o tempo de intervalo entre as suspensões e o descanso final, né? E normalmente eu não mudo tanto esse tempo de suspensão, porque se o objetivo que eu quero é resistência, né? Não acho tão interessante trabalhar com tempos super baixos de intermitente, mas pode ser feito em casos de necessidade, né? De repente você está treinando novamente por um objetivo muito específico, e uma sequência tem que passar rápido dela, onde você não tem muito tempo de descanso, você vai lá nela e você controla isso, né? Tipo, vou botar de repente 7 segundos e descansar 3 segundos apenas, e ter um descanso de, sei lá, 1 minuto só no final, pode ser. Mas agora, lembra que a gente tem que ir gradativamente, porque tudo isso vai acumular muito cansaço, né? Que, novamente, porque às vezes a gente fala de treino de dedo, uma coisa muito importante são como a gente controla tudo, né? Porque, tipo, a gente vai fazer finger. Eu boto sempre os fingers antes do muro, fingers de intensidade mais baixa, eu até coloco no final, né? Eu posso até falar um pouco depois, são treinos parecidos com intermitente até, mas normalmente Sim. esses de maior intensidade, tipo intermitente, são treinos de 70, 85% de intensidade. Eu coloco sempre início do treino, aqueceu, finger, vai lá fazer o resto do treino, né? E deixa eu ver o que é mais. E eu acho que é isso, E né? a questão de séries? Teve até alguém que perguntou aqui, tanto Sim, no, séries. no treino de força quanto nesse intermitente. A Paty perguntou aqui, eu tô vendo. Sim. Como é que funcionaria? Quantas vezes fazer? Cara, normalmente é aquela coisa. Uma pessoa que vai ao muro, eu coloco 2 vezes por semana. É, a organização pode variar um pouco, né? Tipo, nunca 2 dias seguidos, normalmente dias espaçados, pelo menos. E eu coloco normalmente até umas. É aquela coisa, né? Pessoas não tão treinadas, umas 5 séries, né? Até umas 5 séries. Sendo que a progressão mais simples que eu uso com pessoas é semanalmente um aumento de uma série, né? Uma coisa bem linear, um crescimento bem linear, assim, né? Primeira semana, e aquela coisa também, é importante a gente lembrar que em todo treino a gente tem que lembrar que é interessante a gente trabalhar com a mínima dose. Vamos supor que o Saul nunca fez finger. Cara, com certeza o Saul, quando ele começar a fazer finger, ele vai ter um ganho, pum, muito grande. Então eu prefiro começar a trabalhar com pouca série. Ou seja, de repente o Saul que nunca começou, que é um escalador novato, que acabou de fazer aniversário de 2 anos de muro agora, de escalada. Então o Saul vai treinar fingers duas vezes por semana, fazendo 2 séries só. E ele vai semanalmente, segunda semana, 3, depois 4. Aí depois ele não chega a 5 e o que ele faz? Eu faço uma semana de descanso, né? Ou Olha você só. pode fazer uma redução, né? Você pode imaginar que o Saul chegou até 4 séries, de repente o Saul pode fazer uma e tipo, beleza, Saul, acabou seu finger, vai lá pro muro agora, vai treinar. Ou então você pode dar descanso para ele de uma semana sem finger. Interessante essa questão do descanso. Você realmente passa essa semana de descanso? Com que frequência a pessoa pode saber que tá precisando, na verdade, desse descanso? Normalmente varia muito da organização do treino, né? Essas relações de descanso, né? De baixar o volume, a intensidade continua e o volume você diminui, né? Você diminui ele, mas a intensidade não se mantém. Então o que eu faço é, e com o tempo, com a experiência, eu deixo o cara fazer o finger, por exemplo, o cara chega a 5 séries, eu tiro 3 séries, o cara faz duas. Mas Sim. também um escalador de muita experiência, por exemplo, treinando força, eu posso chegar até 8 séries dele de finger. O cara fica ali plantado no finger quase uma hora ali fazendo pum, 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 pum. E também a gente tem que lembrar que você tem que sempre que ajustar, né? Vamos imaginar que hoje, pô, hoje eu tô cansado. Por exemplo, eu depois daqui eu vou ir pro meu muro e vou fazer finger, vou escalar depois. E o que que acontece? Eu vou lá pendurar na minha ripa e vamos imaginar que hoje está um calor absurdo e, pô, hoje eu corri, hoje eu remei, hoje trabalhei e
estamos fazendo a live e beleza, vou escalar. Cara, tô cansado, pô, não vou colocar os meus X quilos, vou diminuir. Uhum. Beleza. Você tem que ajustar todo o treino. Da mesma coisa, o tamanho de ripa, né? Se você está no intermitente, né? Colocando, você pode colocar peso no intermitente também, mas normalmente por ser um treino intermitente, cara, você não consegue trabalhar com muito peso, você trabalha com pesos médios, né? Mas eu normalmente eu falo para a pessoa já ir incrementando um pouco em ripas menores, indo entrando. Ou você pode trabalhar também com mudança de pega também. Você pode botar um intermitente e falar, faz várias pegas, né? O máximo também você pode fazer isso. Você pode botar a pessoa para treinar com mais de uma pega. O que eu faço é dividir a quantidade do total do treino, né? Tipo, o Saul vai treinar, vamos imaginar, half crimp e abaulado. Beleza, Saul, você é um iniciante. Em vez de treinar, lógico, né? Uma extrapolada às vezes. Você vai treinar duas séries só, em vez de treinar só duas, cara, faz 3 séries por duas do. Normalmente o mais necessário é o reglete, né? O half crimp, e faz uma na baulada ali para você ir começando a ganhar. É um músculo diferente, é interessante. Você vai começando a ganhar aquilo, né? E Sim. e é um treino que a gente usa para a questão da resistência, que é a capacidade oxidativa, né? Que é a questão da reoxigenação, para ajudar a retirar os metabólitos e ajudar na ressíntese também de fosfagênio e tudo mais. E também é um treino que gera hipertrofia, né? Você ganha uma massinha no antebraço, fazendo o intermitente. Muito bom. Então, assim, pelo que eu peguei bem do que você está falando, a gente está falando de, vamos resumir aqui, desculpa Uhum. o resumo, de fazer, temos o treino de força, temos o treino intermitente. Agora, entrando na parte mais específica, no intermitente você já falou que talvez um avanço mais interessante para ele não é tanto acrescentando peso, é fazendo outros tipos de pega, mas Não, você pode diminuir a ripa, né? Não só pega, né? É porque é um treino fácil de você ir mudando ali, né? Treinando as coisas. Você pode colocar no meio ou você pode colocar separado nas séries, né? Você sim, pode escolher. a pergunta é justamente essa, entrando um pouco mais na particularidade do treino em si, ou seja, tudo bem, eu Sim. tenho meu treino de força ou intermitente, que tipos de pegada eu tenho que, você já falou um pouco do half crimp, depois o abaulado, que tipos de pegada eu tenho que dar talvez uma maior ênfase e para um Sim. caso de um avanço, o que é mais interessante para mim? Justamente acrescentar peso, tirar um dedo, trabalhar, Sim. fazer logo um trabalho de um É, dedo, então, dois dedos é interessante. Todas essas questões então, a mais questão do detalhadas. sim, a questão do colocar ou tirar peso, acaba que você vai colocar peso porque, cara, eu particularmente às vezes eu vou treinar intermitente naquelas micro ripas da Crux. Cara, é muito difícil. Eu tenho que estar com muita pele para conseguir ficar ali pendurando só, pendurando só. A pele vai embora, porque fica muito úmido, né? E acaba que a pele não aguenta e começa a machucar. Então, normalmente eu treino intermitente em ripas um pouco maiores, né? Tipo Uhum. 15, de repente 12, com boa vontade. Mas também você pode, tipo, ir separando, né? As ripas e trabalhando cada suspensão em um tipo de ripa. Também não. Às vezes eu faço isso porque machuca a pele. Acaba que fica meio que improdutivo o treino. O treino, em vez de ter um treino que você tem que terminar tijolado, você não consegue terminar porque a pele fica destruída, né? Então, é aquela coisa de objetivo. Por exemplo, eu gosto de colocar mais carga no máximo, no que é mais direcionado a adaptações neurais, né, que é o seio de força, do que trabalhar com muita carga no intermitente. Porque acaba que não é tão produtivo, né? Que é aquela coisa, qual é a principal coisa do treino de força? Cara, é força. Então ali você tem que fazer força, né? Ali você tem que ter aquela carga, aquela coisa mecânica, né, de peso. E também é um pensamento no sentido de, vamos imaginar que você vai ser uma ripa de 2 centímetros, sei lá, 2 centímetros talvez seja mais ou menos isso aqui, né? E vamos imaginar o que é mais, faz mais sentido. Você começar uma ripa grande e adicionar peso, né? Ou você diminuir a ripa logo. Adiantei até a pergunta, mas enfim. Não, Que ótimo. é porque o tamanho da ripa também é intensidade, né? É como se fosse uma desvantagem mecânica da coisa, né? É tipo você querer fazer um front lever numa barra
e querer fazer um front lever numa ripa. Por que que na ripa é mais difícil? Porque a área de contato é menor e fica mais difícil você esticar o cotovelo, deprimir o ombro, fazer uma rotação, manter a estabilidade, etc. Né? Então acaba que existe diferença? Cara, existe, né? Porque você vai treinar normalmente o mais específico, né? Ah, e eu esqueci de falar uma coisa também, por exemplo, suspensões de um braço, por exemplo. Ah, sim. Suspensões de um braço são mais ligadas ao treino de força. Acaba que muitas vezes, por exemplo, você vai usar uma ripa de 2 centímetros. O Antônio tem 63 quilos, ele vai pendurar uma ripa de 2 centímetros, ele vai botar 61 quilos, eu acho, não me lembro. Cara, às vezes o seu ombro não aguenta mais o peso. O peso fica tanto peso que começa a incomodar, você começa a não conseguir manter uma postura boa no finger, né? E você pode de repente machucar o ombro ou então, por exemplo, machucar o cotovelo porque você não está conseguindo mais nem manter o braço esticado ou muito dobrado, mas você não consegue fazer nenhum nem outro. O peso está te puxando tanto para cima que o braço de repente está, o ombro já foi embora, já levantou todo, o cotovelo está totalmente estendido, então acaba que você começa ou você diminui a ripa, o que talvez também aconteça a mesma coisa. Então o que você teria que começar suspensões unilaterais, né? Você começaria em ripas boas, ripas grandes, vamos imaginar, sei lá, 2,5, 2,3, o que der para você segurar. Só que é aquela coisa de treino, né? O treino você tem que pensamento. Se o Saul sabe que ele não está conseguindo mais colocar muito peso para treinar força máxima, ele está começando a trabalhar com ripas pequenas, mas é aquela coisa em termos de estratégia, né? De repente, cara, as ripas pequenas moem muito a pele e o Saul de repente vai escalar depois e o Saul, caraca, eu chego no muro, tô com a pele tão Quer ruim que economizar. minha sessão de treino acaba que não é boa. Então o Saul, ele antecipa isso e ele começa a se preparar para conseguir fazer a suspensão de uma mão. Como o Saul se prepara? Cara, se você sabe que é unilateral, você tem que preparar o seu ombro, preparar o seu braço para suportar, estabilizar, não ficar aquela suspensão assim, né? Mas tá lá com a suspensão, com o ombro estabilizado, cotovelo levemente flexionado, né? Então, são meio que como se fosse uma organização, né? O Saul, por exemplo, pô, tô chegando, meu ombro tá quase não aguentando aquele peso. Então, eu tenho que começar a trabalhar aquilo lá para começar a fortalecer meu ombro, para depois começar a treinar o unilateral. Ou você pode colocar um contrapesozinho também, não é problema, né? Você bota uma roldaninha ali, ou um elástico, uma cordinha. Existe, sobre essa questão do peso, até recebi aqui perguntas sobre o que são considerados pesos médios. Outra pergunta é como fica essa questão do esforço percebido, como você ajusta essa percepção ao máximo efetivo. Ou seja, como uma pessoa pode ter essa consciência ou saber qual é o peso ideal para ela, para o treinamento, se ela quer, por exemplo, força máxima. Então, o que a gente tem aqui seria autoajuste, né? Por isso você testa e deixa uma margem de segurança, né? O effort level ou a carga do esforço. Você ajusta isso para não ter erro. Então a pessoa sempre vai ter aquela percepção, né? Se, como eu falei, se a pessoa testou em 14 segundos e treina em 10 segundos, ou testou em 12 e treina em 10, ou testou em 8 e treina em 6, né? A carga do peso Entendi. nos três exemplos aumentou sempre, porque você foi diminuindo o tempo total e meio que diminuindo aquela margenzinha também. Então o peso sempre aumentou. Muito Então bom. você sempre vai ter o esforço, né? E a questão do esforço percebido, cara, é aquela coisa, né? Em teoria seria o ideal todo escalador entender da simples percepção subjetiva, né? Que é o PSE. Teoricamente, dependendo do tipo de treino que você vai fazer, por exemplo, o intermitente. O intermitente é um treino que você tem que acabar destruir. Tipo, você tem que acabar, tipo, chegando na falha. Então, se eu perguntar, e aí, Saul, qual foi o seu esforço nesse exercício? Pô, foi máximo, cara, porque eu falhei na última repetição da última série, né? É interessante, às vezes, a gente pensar, tipo, o que você tá querendo com aquilo. O que você quer com um treino de força? Ganhar força. Melhorar aquela força isométrica máxima, o fim, né? O que você quer com o intermitente? Melhorar sua resistência, né? Então, o que cada um tem que te entregar? Por exemplo, no de força, você quer força.
Cara, não tem treino de força se você não consegue fazer o treino, né? Fazer o treino no sentido de sempre falhar, sempre estar nesse aspecto. O de intermitente não, cara, é resistência. Você chega no fim, tipo, falhando, né? Por isso ele tem uma questão de gerar hipertrofia, né? Que você está sempre chegando naquele ponto ali de falha, falha, falha. Não que seja o geral bom falhar nos treinos, né? Eu sou um cara que, pelo menos quem treina comigo, sabe que eu olho e falo, e aí, treinou? Treinei, como é que foi? Pô, tô morto. Eu falo, treinou errado então. Que eu sempre falo pra todo mundo, cara, não chega na falha, não quero ninguém com muita sobrecarga, porque basicamente são escaladores de pedra que todo final de semana, ou até durante a semana às vezes, vão pra pedra. Então na pedra eu Sim. sei que eles vão fazer o máximo, né? Eles vão entrar num projeto, ou eles vão abrir boulder, ou então a gente tem que ter cuidado com esse controle das coisas, né? Que é muito sensível. Mas lógico que na escalada, como todo em esporte, é muito importante também as pessoas entenderem essa questão de postura. Cara, eu tô me pendurando na ripa, minha mão tá assim. Cara, aumenta a ripa. Hoje você tá cansado, aumenta a ripa, não tem problema. Você tá na ripa de 10 milímetros, pô, vai pra de 12. Lógico que, Não se tem que você ter tá ego fazendo. aqui, né? Não pode, cara, porque o seu ego é a lesão que você vai ter depois de um tempo, né, velho? Sim. E, e o que que acontece? Tipo, é aquela coisa, qual o objetivo de todo o treino? Cara, o objetivo de todo o treino é você acabar o treino. Como é que você tem que acabar o treino? Cara, você tem que acabar o treino melhor do que você começou o treino. Não é melhor no sentido de cansado. Cara, ser um treino eficiente, né? Tipo, o Saul, ela fazer o projeto dele na pedra tem um movimento de calcanhar muito estranho. Eu falei, pô, Saul, você tem que treinar calcanhar, cara. Mas não é só treinar calcanhar. De repente, o calcanhar que o Saul precisa, ele tem que melhorar a flexão do quadril dele, ou seja, o joelho subir, mas ele também vai ter que melhorar a rotação para poder, tipo, prender o calcanhar e girar ele. Então, tipo, o Saul ainda vai ter que ganhar força para conseguir fazer tudo isso e fazer força na hora do projeto. Então, às vezes, não é só um pensamento fixo em força ou resistência, né? É aquele pensamento tipo, cara, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha sessão ser boa. Minha sessão tem que ser eficiente. Tipo, beleza, o meu finger, o objetivo é esse. Qual eu vou descansar, por exemplo, depois do finger, eu sempre coloco, em todos eles, eu coloco um descanso de 7, 10 minutos para a pessoa, né? Depois de todo o finger, para a pessoa ter uma boa recuperação, tipo intermitente. Cara, o intermitente, o cara vai até a falha, até a fadiga. Sim. Como é que você vai treinar, tipo, 2 minutos, 1 minuto, dois depois? Você não vai treinar. Você não vai conseguir, né? Então, cara, descansa 7, 10 minutos, vai pro muro depois e treina, né? Sim, muito importante essa mensagem de consciência, né? Ter consciência de que, como você falou, para dar o máximo já tem o final de semana na rocha, já tem o momento que você É, está ali no seu projeto. O treino é para te dar essa, como é que a gente pode chamar, esse suporte para fazer você crescer em termos de performance e não para te lesar. tipo, cara, é tipo aquela coisa, você paga a academia pra você ainda ter que na semana seguinte pagar o fisioterapeuta, né? Tipo, eu passei uma época aqui no quando começou esse boom do CrossFit, né? A trabalhar com um pouco com CrossFit, porque acaba que com coisa de ginástica, pô, você sabe ensinar parada de mão, sabe ensinar balanço no muscle up, sabe ensinar argola, balanço na argola, como fazer muscle up na argola, com balanço, sem balanço, e etc. E você, cara, como eu vi isso bem no início do CrossFit, que era uma coisa caótica, hoje em dia tá bem mais séria. Mas eu vi a mesma coisa que eu via quando eu comecei a treinar a escalada, né? Que é aquela coisa, todo mundo ia pro muro treinar 100%. Como eu via a galera do CrossFit treinar 100%. Então a gente tem que ter um cuidado, tipo, de não é dar o 100% no sentido, tipo, não se esforçar, né? De não fazer uma sessão boa. Não é dar o 100% no sentido, tipo, todo dia você tá, vamos imaginar, dando o seu 100% de esforço físico, né? Como você dá no seu projeto. São coisas diferentes, ou seja, você está sempre treinando no 100%. Isso não dá certo. Isso vai causar lesão e é o efeito que a gente tem na escalada, né? Tipo, eu acho que eu até publiquei no Instagram, não me lembro agora, que tem pesquisa que, acho que de 2008, se eu não me engano, do Volcker, que ele falava que 50% dos escaladores estão lesionados. E de 2000
21, eu acho, alguma coisa assim do tipo, acho que eram 14 anos depois ou 12 anos depois, não me lembro ao certo. Ele diz que 50% dos escaladores ainda continuam lesionados. Acho que 41, 8%, eu acho, diminuiu tipo 2%. Ou seja, não mudou nada. E qual é o principal tipo de lesão que a gente tem? Dedo, ombro, cotovelo, ou seja, tudo que a gente força muito, tudo que a gente treina muito, a gente está Sim. machucando, né? A gente treina muito campos, muita barra, muito finger, e o que está causando lesão? Né? É tipo aquele pensamento, 50% das pessoas que você conhece e que escalam estão machucadas, né? É muito Isso é errado. interessante. A gente falou até do Alex Megos aqui no início, e eu vi uma vez ele falando justamente que um dos segredos, uma das coisas que ele agradece muito os treinadores dele, foi porque eles sempre falaram para ele não passar de 90% nunca, 90% de esforço no treino, É, etc. Sempre quando sentir que está chegando um pouco para e perto vai do embora. limite, para. É porque ainda é um esporte, é aquela coisa, ainda é um esporte que a divulgação é um pouco complicada e as pessoas têm dificuldade de entender aquilo que eu te falei no início, né? É um esporte que pega muita coisa de outros esportes, né? Por exemplo, não é o assunto, mas por exemplo, o quanto de campos você treina. É, e aí? Eu particularmente só vi até hoje uma publicação de campus internacional e beleza, só compara alguns tipos de treino de campus, muito poucos. Quer dizer, duas na realidade, tem do RFD também, mas não é direção da campus, mas é pro RFD. E o que que acontece? Cara, às vezes alguns amigos, nem são alunos, me perguntam, cara, quanto de campus eu treino? Eu falo, cara, treino até você ficar lento, velho. Você ficou lento, você paga a sessão e vai embora, velho. É um treino de potência, é um treino de... tem que ter aquilo rápido. E eu Sim. olho pra ele e falo, cara, a mesma coisa, sua sessão, você não tá conseguindo mais fazer o movimento do seu boulder. Você não tá mais conseguindo segurar naquela garra. Beleza. Ou você pega suas coisas e muda de boulder, ou você pega suas coisas e vai embora. Porque acabou. Isso é o difícil das Perfeito. pessoas entenderem, né? Na Exatamente. ginástica tem, na Naquela ginástica tem ânsia, muito né? isso também. É. Naquela E- ânsia de melhorar e melhorar, as pessoas às vezes é. passam do limite. Bom, Antônio, só tenho que agradecer. Tem mais alguma consideração assim? Porque, Cara, ainda não falei do submáximo, esqueci de falar. É o que eu falo pra caramba, cara, eu falei. diga Eu lá. não sei quanto tempo, eu não sei quanto tempo já tem aí, mas eu falo pra caramba. Então, o Vamos deixar submáximo o é tema completo aqui. o submáximo a gente usa, como eu falei, 80% para baixo, né, da, da intensidade. E ele é um treino que a gente usa com pausas incompletas, né, mais descanso, tipo 20, 40 segundos por aí. E ele ajuda a aumentar a questão do depósito de glicogênio e fosfagênio no músculo, né? Não é tão comum a gente usar, porque ele vai um pouco, fica, é como se fosse uma resistência um pouco diferente que a gente usa na escalada, mas ele pode ser muito útil dependendo do projeto que você tenha na rocha também. E também uso, eu até gosto bastante desse exercício que é suspensão explosiva, né? É um pouco diferente, que seria quase como um campus, mas é diferente. Que é no sentido de, por exemplo, você está embaixo de uma ripa, pode ser ripa do campus ou uma ripa de um finger, desde que não seja um buraquinho, porque aí vai ser difícil de você acertar. Você pula, segura e desce. Pula, segura e desce. Pula, desce. Pula e desce. É um exercício para aumentar o RFD. Não é tanto direcionado para força, mas ele aumenta o RFD. E o RFD, a gente já sabe que ele, em boulder, ele tem tanto ou mais importância do que força de dedo, né? Que é o tempo Olha que você só. segura a garra, né? Que isso é muito importante. É um pouco difícil de, quer dizer, na realidade é praticamente impossível, é impossível você medir sem ser de forma digital, né? Você tem que ter uma célula de carga para você medir. Por isso, hoje em dia, criaram os fingers digitais também. A gente esqueceu, eu esqueci até de falar disso. A questão dos fingers digitais, né? Eu tenho um Tyndek, que é um dinamômetro lá é da Noruega, se eu não me engano. E é o mais barato do mercado. Ele tem suas falhas, porque ele é lento. Ele é de Bluetooth, então ele é lento na transmissão dos dados dele e na ativação. E ele não tem uma base, né? Você tem que criar uma base ou você aperta ele no ar.
Então, Ok. você tem que aprender a treinar um pouco. Mas os fingers mais caros, como do Viguru, da França, na Espanha tem um smartboard também. Eu acho que a Beastmaker lançou um agora também, que tem uma célula de carga dentro. Eles medem basicamente tudo, né? Você testa, por exemplo, o do Viguru, que eu acho que é o mais completo. Ele mede, tipo, potência de barra, mede o RFD, você apertando. Ele mede a sua força máxima, ele mede o que a gente chama de força crítica, que é uma das formas que a gente mede resistência na escalada, né? São testes onde você pega, vamos supor que você vai fazer na sua casa. Você pega a sua força máxima em quilos, soma com o seu peso, e depois você vai fazendo vários intermitentes até a falha de 80%, 60%, 40%. E no final você pega um X lá, joga numa fórmula e vê em qual intensidade mais ou menos você deveria estar treinando para Caramba. melhorar a resistência. Só falta servir E, magnésio pro escalador, cara, mas só que é esses aquela finger coisa, são digitais. os fingers também de quase 1.000 euros, né? Tipo, É um Smart Fingerboard. mas é meio que aparentemente o futuro, né? Não que não dê pra você fazer sem isso, né? Fazer em casa, tendo peso e tudo mais, dá, mas é aquela coisa, é um pouco mais cansativo, né? Pra você ficar Sim. pendurando, tirando, pendurando, tirando, que é o teste até de quem vê os vídeos do Lattes, né? São aqueles testes do finger lá, que ele vai botando o cara pra segurar com uma mão até a falha, né? Por acaso foram um dos pesquisadores trabalha no Lattes também, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas é um deles que trabalha lá. Muito bom. E eu acho, não sei, a gente falou tudo, né? Com isso completamos, sim, porque no caminho a gente falou sobre frequência de treino, etc. Eu acho que deu para E tem uma coisa abranger também muita que coisa. tem uma coisa que eu faço de vez em quando, eu falei também do treino mais linear, mas eu também já usei uns treinos mais ondulatórios, no sentido tipo, em vez de você ficar 4 semanas treinando um tipo de finger, você pode fazer tipo uma semana assim, uma semana força, uma semana intermitente, uma semana força, ficar Ah, alternando. legal. Ou botar o submáximo também, depende do que você vai querer com isso. Ou você pode também alternar dentro da semana. Tipo, vamos imaginar que você treina finger 2 vezes na semana. Um dia você faz força, outro dia você faz o intermitente. Talvez fique interessante para escaladores de rocha, né? Mas é aquela questão, é tudo uma questão de talvez, né? Tem que ir, porque tudo é muito individual, né? Tudo é muito autoajuste. Às vezes você tem que olhar o que a pessoa precisa, né? E Muito ir bom. colocando para ela. Não, mas tá isso. Essa é a dica para quem ficou firme e forte com a gente até o final, recebeu. Então, mas é isso. É, Antônio, o papo realmente dava para continuar aqui e falar por horas. Essa é a sensação que saiu, que ainda dava para continuar perguntando, etc. Mas está aqui quase 1h15 de live já. E, cara, de novo, muito obrigado pelo Nada, convite. Eu acho que se ficarem muitas dúvidas aí, a gente pode marcar alguma coisa aí para responder, que eu vi muitas perguntas aqui no tranquilo. caminho que a gente acabou não respondendo. Deixar aqui gravado Cara, também pro pessoal que vai ver no YouTube depois. Seguir o Antônio no Instagram, etc. Muito bom o conteúdo que ele publica. É isso, cara. Muito obrigado. Diga eu lá. queria agradecer o convite aí, Saul. Obrigado por ter me chamado, pra ter lembrado de mim, pra falar o que eu falo pra caramba. E às vezes falo muito rápido e dou voltas pra falar de uma coisa única, né? Mas é difícil falar de uma única coisa. Não, mas isso é a dentro do questão do esporte. conhecimento, de E nada muito raso, né? É difícil ser raso para quem tem um é conhecimento. meio doido. E, cara, obrigado. E pra quem quiser conversar alguma coisa aí, pode mandar uma mensagem pelo meu Instagram aí. Ou sei lá, pode mandar um WhatsApp. Eu acho que tem meu WhatsApp no Instagram também. Eu não demoro tanto pra responder assim. Mas qualquer coisa, tamo aí. Às vezes demorou um pouco para responder minhas mensagens, mas tudo bem. É isso aí. Pô, valeu, gente. Valeu para quem tá aqui até agora com a gente. Vou editar aqui, botar no YouTube do Nortenhas. Para quem não segue também pode seguir por lá. E é isso. Valeu, Antônio. Valeu, Bom Saúl. final de Obrigado semana aí. aí na rocha, provavelmente. Pra você também. Bom falar Valeu. com você. Valeu, cara. Abraço. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite.